Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você, profissional de TI. Começa agora pela Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você, e em parceria com o canal 2 do Wanderson Nerd, o programa Novidades de Software e Hardware para Servidores. Fique bem informado do que é tendência em software e hardware para servidores aqui na Rádio dos Profissionais de TI. Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas. Começa agora pela Rádio CBS, Rádio CBS 2. Conteúdo por demanda para você e também pelo canal 2 do Wanderson Nerd, o programa de novidades de software e hardware para servidores, hoje com as novidades de software para servidores. Então vamos às informações. Hoje do CentOS não temos nenhuma informação, porém teve alguns pacotes do repositório do CentOS que já foram atualizados, que é necessário dar um update no sistema para fazer as atualizações e a instalação das atualizações do repositório para o CentOS. Então você que tem CentOS, dê um update e já está feita a instalação das atualizações, pois saiu algumas atualizações recentemente. Temos então, como não temos novidades do Linux CentOS, temos então novidades do Ubuntu Server, para quem faz uso aí do Ubuntu Server. Temos então as notícias. Pois é, pessoal, parece que então vai sair em breve, dia 21 de abril, você que tem CentOS, que tem Ubuntu Server, vai sair no dia 21 de abril a versão final 16.04 LTS. Vamos então às informações do Ubuntu. Usuários do Ubuntu 16.04 LTS Xenial Shadows poderão instalar software mais recente via Snap. A Canonical, através de Oli Reis, teve o enorme prazer de anunciar que as próximas versões do Ubuntu, iniciando pela 16.04 LTS Xenial Shadows, vão oferecer aos usuários a possibilidade de instalar aplicativos pelos Snaps ou Snaps, como é também conhecido. Não é a primeira vez que ouvimos a Canonical se pronunciar sobre esta grande mudança para o Ubuntu Linux, mas agora é oficial. Começando com o Ubuntu 16.04 LTS Xenial Shadows, previsto para o dia 21 de abril de 2016, os usuários finalmente serão capazes de instalar vários aplicativos e pacotes via Snaps. Para aqueles que não estão muito familiarizados, o Snaps é uma inovação da Canonical, um tipo de design de pacote especificamente desenvolvido para o sistema operacional Ubuntu Snap Core, que pode ser usado para todos os tipos de dispositivos embarcados e da Internet das Coisas, Internet of Things. Os pacotes de encaixe podem ser gerenciados e criados com a ferramenta de criação Snapcraft Snap. Qual é a grande vantagem no Snaps? Bem, a grande vantagem dos pacotes Snaps é que irão coexistir com os pacotes padrão atuais do Debian e, finalmente, serão capazes de instalar versões mais recentes dos softwares logo que eles forem lançados. Isto, é claro, somente se houver desenvolvedores dispostos a criar snaps para Ubuntu. Em termos leigos, digamos, quando o GNOME lançar uma versão mais recente do seu ambiente desktop, digamos o GNOME 3.20.1, você será capaz de instalá-lo por completo ou apenas parte dele no seu Ubuntu 16.04 LTS. O mesmo vale para quaisquer outro software incluindo, mas não limitado a KDE, GIMP, Transmission, Mozilla Thunderbird e etc. Se qualquer um pode criar snaps, eles são seguros? Esta é a maior parte dos
pacotes snaps, que podem ser instalados como ou melhor, esta é a melhor parte dos pacotes snaps, que podem ser instalados como uma espécie de container em cima do seu sistema operacional Ubuntu e não terá quaisquer impacto sobre o resto das aplicações e bibliotecas instaladas. Da mesma forma, você também pode trazer um certo pacote para o Ubuntu que é exigido por uma versão de software mais recente. Abre aspas, os mecanismos de segurança em pacotes snaps nos permitem abrir a plataforma para iteração muito mais rápido em todas as nossas distribuições, logo que os snaps estão isolados do resto do sistema. Os usuários podem instalar em um piscar de olhos sem ter de se preocupar se ele vai ter um impacto sobre os seus outros aplicativos ou seu sistema, disse Oli Raiz, VP de Engenharia Ubuntu Client Platform. Por último, essa grande mudança no Ubuntu Linux vai finalmente resolver qualquer problema de incompatibilidade que os desenvolvedores de aplicativos tenham com as versões anteriores do sistema operacional, quando eles tentarem incluir em seus projetos nos principais repositórios de software ou apenas atualizar um já existente, mas não podiam por causa das dependências que faltavam. Além disso, um pacote snaps pode ser usado em um desktop, servidor, móvel incorporado ou sistemas da Internet das Coisas. E quando aplicativos existentes que já não funcionam em versões mais recentes do Ubuntu, isso é tratado também pela Canonical através do Snaps, e até o outono de 2016, a maioria dessas aplicações que só funcionam em versões mais antigas do Ubuntu serão também migrados automaticamente a partir do formato .deb para .snap. A Canonical promete trabalhar em estreita colaboração com a comunidade Ubuntu para apoiá-los em migrar seus aplicativos existentes para o novo formato, o que pode se tornar o padrão em algum momento no futuro. Abre aspas, embora este seja um grande recurso novo para a comunidade Ubuntu, não é uma ruptura com o nosso patrimônio. Todas as dezenas de milhares de aplicativos e pacotes no formato .deb continuarão a ser apoiados no 16.04 e versões futuras, e arquivos .deb em particular continuarão a estar disponíveis para todos usarem e distribuir software, diz Oli Raiz no anúncio. Muito bem, Ubuntu com Ubuntu Server aí, Ubuntu Desktop com novidades. Então vai ser possível instalar pacotes snaps no Ubuntu 16.04. É uma novidade interessante, pois das dependências que a gente tinha que instalar antigamente, no caso do Ubuntu, pelo menos as dependências a gente tinha que, se tivesse dependência quebrada, tinha que ignorar. Até hoje é assim, na versão 16. Ou melhor, nas versões anteriores, na 15.04, por exemplo, tinha que fazer instalação de pacotes e que tivesse, por exemplo, pacote quebrado, alguma coisa do tipo, tinha que ignorar toda a instalação de todo o software. Agora então, com o Snap, não vai ser mais necessário ignorar a instalação dos pacotes e também não vai ser necessário ignorar toda uma instalação devido a dependências de pacotes. Muito bem, então vamos à próxima informação. O Ubuntu está cheio de novidades hoje. Lançado Ubuntu 16.04 LTS beta final. Teste agora. A Canonical liberou o beta final do Ubuntu 16.04 LTS Shell e você já pode fazer o download da distro para testá-lo, cerca de um mês antes do seu lançamento final. Veja como baixar. Para os ansiosos de plantão, finalmente chegou a hora de testar o novo Ubuntu. Agora ele está prestes a ser lançado e todas as características importantes dele já estão implementadas. O Ubuntu com o Unity não costuma lançar versões beta 1 e alpha. Ele apenas tem este beta público antes do lançamento, que deverá ocorrer no dia 21 de abril. Se você está curioso sobre as novidades que acompanharão o sistema, verifique o artigo que, no caso, é comentado sobre as 5 coisas de maior destaque que vão chegar no Ubuntu. Muito bem, baixe o Ubuntu 16.04 LTS beta final. É bom deixar claro que esta é uma versão de teste destinada a quem deseja ajudar no desenvolvimento reportando bugs. Em termos de recursos do sistema, não deverá mudar mais até o lançamento. Normalmente, este último mês do estágio de desenvolvimento trabalha mais a correção de problemas do que implementação de funcionalidades.
Se você ainda usa o Ubuntu 14.04 LTS, especialmente se for para trabalho, eu recomendo esperar um pouco mais para atualizar essa versão. Espere o lançamento, talvez até um mês após o lançamento, para ter mais estabilidade. Muito bem, tivemos então a novidade aí do Ubuntu 16.04 com as novas versões então que estão em desenvolvimento agora, mas dia 21 de abril, com certeza no caso a Canonical vai lançar o Ubuntu 16.04 LTS final. Por enquanto ainda a gente tem uma versão beta do Ubuntu, no caso, do Ubuntu e do Ubuntu Server, isso falando do geral desenvolvimento do Ubuntu. Agora então a novidade também do Linux Ubuntu. Versão 4.4 do kernel Linux estará presente no Ubuntu 16.04. A próxima versão do Ubuntu, que chegará ao usuário em abril de 2016, usará o kernel Linux 4.4. A afirmação já foi feita pela própria equipe de desenvolvedores da distribuição. O Linux 4.4 já está em desenvolvimento e tem uma versão candidata a lançamento, a 4.4 RC2. A mudança serve para que o núcleo combine com as pretensões do Ubuntu 16.04 Xenial Xeros, pois ambos serão chamados as versões LTS, que apresentam suporte a longo prazo para os usuários. Antes de chegar à versão 4.4, os desenvolvedores prometem levar as versões prévias da distribuição para a versão 4.3 do Linux, e isso deve acontecer já na próxima semana. O nosso, entre aspas, o nosso repositório oficial do Xenial Xeros está baseado no kernel 4.2 do Ubuntu 15.10 Willy, atualmente na versão 4.2.3. O kernel do Xenial Xeros está na versão 4.3 e nós ainda estamos limpando os pacotes de KMS dessa versão antes de liberar o arquivo. Nosso repositório instável está com a última versão 4.4-RC2 em paralelo. E, finalmente, vamos realocar os repositórios do Xenial para 4.4, o kernel da versão 16.04. Fecha aspas, escreveram os desenvolvedores. Muito bem, então foi finalizado aí as novidades, que foram muitas para o Ubuntu Server e para o Ubuntu em geral. E vamos então às novidades da DistroWatch. Muito bem, as novidades então, a top 50 distros. Vamos ver então, na posição de número 50 está a Chakra. Posição de número 49, Earthbank. 48, Gentoo. 47, TinyCore. 46, Peppermint. 45, Corora. 44, Red Hat. 43, Ultimate. 42, SteamOS. 41, Rosa. 40, Q4 OS. 39, Spark Linux. Kubuntu na posição de número 38. Knoppix 37, React OS 36, 35 Clear OS, 34 Chaos, 33 Sabayon, 32 Buddy, 31 Black Lab, 30 Netrunner, 29 Cube, 28 Xubuntu, 27 Simplicity, 26 Solus, 25 Tiles Linux, 24 o FreeBSD, 23 Antergos, 22 Anti-X, 21 Slackware e agora as top 20. Em 20ª posição, Lite, 19ª posição, Lubuntu, 18ª posição, LXLE, 17ª posição, Kali, 15ª posição, Puppy, 16ª posição, Puppy, 15ª é o Elementary OS, o 14ª posição é o Ubuntu Mate, 13ª é o Deepin, 12ª é o PC Linux OS, 11ª é o Zorin Linux, em 10ª posição agora os top 10. Android x86 com uma perda de usuários, esse Android é para PCs. Em 9ª posição, Arch Linux não teve perda nem ganho de usuários. Em 8ª posição, a nossa distro favorita, que é a CentOS, teve uma perda em usuários. 7ª posição, Mageia, teve uma perda em usuários. 6ª posição, Manjaro,
teve um ganho em usuários. Quinta posição, Fedora, teve uma perda em usuários. Na quarta posição, OpenSUSE, teve uma perda em usuários. Em terceira posição, Ubuntu, teve um ganho em usuários. Na segunda posição, o Debian, teve uma perda em usuários. E na primeira posição, o Linux Mint, que teve uma perda em usuários. Muito bem. Agora então as novas distros Linux. Vamos dar uma olhada então no que é novidade para quem quer baixar novas distros para ir testando e tudo mais. Então vamos ver aqui as novas distros Linux. Vamos ver aqui. Temos aqui então no dia 16 de abril o DebTailor, nova distro Linux. No dia 10 de abril tivemos o GeoDeveloper e no dia 8 EasyNAS. Tivemos essas novas distros então para este mês então de abril. Últimos pacotes. Vamos ver então os últimos pacotes e depois para finalizar o DistroWatch, no caso teremos as últimas distribuições. Últimos pacotes. O File está na versão 5.26, lançamento foi dia 17 de abril. 16 de abril, Shotwell 0.22.1. Dia 15 de abril, CMake 3.5.2. No mesmo dia 15, Clementine está na versão 1.3.0. 14 de abril, DB 6.2.23. 13 de abril, Gnome Shell 3.20.1. Thunderbird saiu no dia 12 de abril, versão 45.0. 12 de abril também saiu Wine com a versão 1.8.2. Dia 12 de abril também saiu WordPress, que está na versão 4.5. O kernel do Linux, que saiu no dia 12 de abril a versão 4.5.1. O Samba saiu na versão 4.4.2 no dia 12 de abril. No dia 12 de abril também o GTK Plus ou GTK+, na versão 3.20.3. O MightV, que está na versão 0.28 no dia 11 de abril. O Firefox saiu na versão 45.0.2, saiu no dia 11 de abril. O ImageMagick na versão 6.9.3-8 saiu no dia 11 de abril. O Evolution na versão 3.20.1 saiu no dia 11 de abril. E o MySQL, que é o servidor MySQL, saiu no dia 10 de abril, versão 5.7.12. Muito bem, agora as últimas distribuições. Tivemos então a atualização no dia 16 de abril do ZenWalk, a versão 8.0 RC1, a Release Candidate 1. Slackware está na versão 14.2 RC2 no dia 15, saiu no dia 15 de abril. Dia 14 de abril saiu o IPFire na versão 2.19-Core 100. pfSense, atualização para a versão 2.3 no dia 12 de abril. Dia 10 de abril, a versão 2.4 do Randy. E a Q4 OS na versão 1.4.9 no dia 9 de abril. Estas foram as últimas distribuições para o Linux. Muito bem, então tivemos essas novas distribuições, os últimos pacotes e tudo mais do distrowatch.com. Muito bem, então agora vamos para as novidades do Windows Server, que também tem 3 novidades. Então vamos falar um pouquinho do Microsoft SQL Server. Vamos então ver aqui a informação. Microsoft SQL Server 2014 Developer Edition agora é gratuito. O Microsoft SQL Server agora, então a versão Developer Edition agora é gratuito. A Microsoft anunciou no SQL Server Blog que o SQL Server 2014 Developer Edition agora é gratuito para os membros do programa Visual Studio Dev Essentials. Microsoft SQL Server Developer Edition é gratuito. O SQL Server 2014 Developer Edition oferece todos os recursos e funcionalidades do SQL Server 2014 Enterprise Edition e permite que você crie praticamente qualquer tipo de aplicativo com base no SQL Server. Quando o SQL Server 2016 Developer Edition for lançado nos próximos meses, ele também será disponibilizado gratuitamente. Importante, o SQL Server 2014 Developer Edition não inclui junto uma licença do sistema operacional Windows.
Versões de avaliação do Windows e do Windows Server que podem ser utilizados gratuitamente por 90 e 180 dias estão disponíveis no Centro de Avaliação TechNet. Programa Visual Studio Dev Essentials. Lançado em novembro do ano passado, ou melhor, lançado em novembro passado, o programa Visual Studio Dev Essentials permite que os desenvolvedores obtenham tudo o que precisam para a criação de aplicativos para diferentes plataformas. O programa oferece acesso fácil a diferentes serviços e ferramentas da Microsoft e também inclui diversos benefícios. O programa atualmente oferece ferramentas de desenvolvimento, editores, design, depuradores para desenvolvimento de qualquer plataforma, softwares, avaliações e downloads de sistemas operacionais e aplicativos do Office, serviços de nuvem, computação, análise celular, web, colaboração em equipe e mais. Treinamento e suporte, treinamento técnico e suporte à prioridade de nível mundial. Como parte do seu compromisso para sempre melhorar o programa do Visual Studio Dev Essentials, a Microsoft anunciou no início de fevereiro 2 novos benefícios para os membros registrados. $300 em créditos Azure. Tenha acesso a $25 por mês em créditos durante 12 meses para tirar proveito dos serviços do Azure para suas aplicações. Acesso aos treinamentos da Xamarin University. Comece a criar aplicativos nativos para iOS, Android e Windows Phone, ou no caso Phone, com os treinamentos sob demanda exclusivos da Xamarin University. Muito bem, então essa foi a novidade para o Windows Server com o Microsoft SQL Server Developer Edition, que a partir de agora é grátis. E todos os desenvolvedores agora poderão baixar gratuitamente e usar gratuitamente também essa versão do Microsoft SQL Server. Próxima notícia, então, a Microsoft disponibiliza o SQL Server 2016 RC3. A Microsoft disponibilizou para download nesta sexta-feira o SQL Server 2016 RC3 Release Candidate 3, versão de testes mais recentes do novo SQL Server. Benefícios do SQL Server 2016. O desempenho aprimorado in-memory fornece transações 30 vezes mais rápidas, consultas 6 vezes mais rápidas do que bancos de dados relacionais baseados em disco e análise operacionais em tempo real. A nova tecnologia Always Encrypted ajuda a proteger os seus dados parados em movimento no local e na nuvem com chaves mestras no aplicativo sem alterações no aplicativo. A tecnologia Strat Database mantém mais dados históricos de seus clientes ao seu alcance ao ampliar de forma transparente os seus dados OLTP, quentes e frios, ao Microsoft Azure da maneira segura sem alterações no aplicativo. Análises avançadas internas fornecem a escalabilidade e os benefícios de desempenho de criar e executar os seus algoritmos de análise avançados diretamente no principal banco de dados transacional do SQL Server. Insights comerciais por meio de visualizações sofisticadas em dispositivos móveis com aplicativos nativos para Windows, iOS e Android. Simplifica o gerenciamento de dados relacionais e não relacionais ao consultar ambos com TSQL, usando Polybase, e backups híbridos mais rápidos, alta disponibilidade e cenários de recuperação de desastres para armazenar em backup e restaurar os seus bancos de dados locais no Microsoft Azure e colocar os secundários no SQL Server Always On ou no Azure. Muito bem, faça então o download do SQL Server 2016 RC3. O SQL Server 2016 RC3 está disponível para download no Centro de Avaliação TechNet com um arquivo ISO e com um arquivo CAB para a plataforma de 64 bits nos seguintes idiomas: chinês simplificado, chinês tradicionais, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano e português do Brasil, russo e espanhol. O Future Pack para a versão Release Candidate 3 também está disponível para download. Muito bem, essa então foi a novidade do SQL Server 2016, que está na versão RC3, que é Release Candidate 3. Você que tem o seu servidor e quer testar o SQL Server antes de colocar em produção e tudo mais e ver quais são as novidades, você pode então fazer o download do SQL Server 2016 RC3. Agora vamos às informações do Windows Server 2016.
A Microsoft hoje cheia de novidades aqui no Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de software para servidores. Imagens do Windows Server 2016 Essentials Build 14300. O grupo russo Wizor divulgou nesta semana algumas imagens do Windows Server 2016 Essentials Build 14300. 14300.1000.rs1 _release svc.160324-1723. Esta build foi disponibilizado recentemente para os parceiros da Microsoft. Esta build também traz o nome de Technical Preview 5, uma indicação de que a nova versão de testes pode ser disponibilizada para download em breve pela Microsoft. Informações sobre o Technical Preview 5 ainda não foram divulgados oficialmente pela Microsoft, mas rumores recentes dizem que o TP5 será disponibilizado para download ainda nesta semana. O grupo russo Wizor divulgou nesta semana algumas imagens do Windows Server 2016 Essentials Build 14300. Esta build foi disponibilizada recentemente para os parceiros da Microsoft. Para quem não sabe, o Windows Server Essentials oferece uma solução de servidor flexível, acessível e de fácil de usar para pequenas empresas com até 25 usuários e 50 dispositivos. Ideal como primeiro servidor, o Windows Server Essentials também pode ser usado como servidor principal em ambientes multisservidores de pequenas empresas. As imagens do Windows Server 2016 Essentials Build 14300 não mostram grandes novidades e servem apenas para indicar o progresso da Microsoft no desenvolvimento do novo sistema operacional da empresa para servidores. Nelas, é possível ver gerenciador do servidor, área de trabalho e menu iniciar e o assistente para adição de recursos e funções do servidor. Muito bem, então vazou aí a imagem do Windows Server 2016 Essentials. Eu também não conhecia o Essentials. Até uma grande novidade para mim, pois a gente só conhece aqui o Server 2016, por exemplo, Data Center, Enterprise, Standard e outros. E esse Essentials para mim é novidade. Até o Web Server para mim também não é novidade, pois eu já tenho instalado o Web Server também, que é um servidorzinho básico só para web, mas o Essentials eu também não conhecia. Então esse vazamento aí é muito bom para a gente conhecer novidades do Windows Server também. Muito bem, então estamos encerrando por aqui o Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de software para servidores, e na semana que vem a gente tem as novidades de hardware para servidores, só aqui na Rádio CBS, a Comunicações Brasileira de Sistemas, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação, e também pelo canal 2 do Wanderson Nerd no YouTube, que você vê a imagens em estática, mas ouve o áudio aqui da rádio, e também pela Rádio CBS 2, a Comunicações Brasileira de Sistemas por demanda, conteúdo por demanda, onde você clica lá no radiocbs.caster.fm e confere as novidades, então lá das gravações da rádio também. Então estamos encerrando por aqui o Novidades de Software e Hardware para Servidores, hoje com as novidades de software para servidores, e até semana que vem. Até mais! Encerra agora pela Rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas. Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você pelo radiocbs.caster.fm e em parceria com o canal 2 do Wanderson Nerd, o programa Novidade de Software e Hardware para Servidores. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais. Só aqui na Rádio CBS, a rádio dos profissionais de tecnologia da informação. Rádio CBS 2, conteúdo por demanda para você. Atenção geradora da Rádio CBS para desfazer conexão com a Rádio CBS 2. Aguardem sinal da geradora.